prosseguir, professor, estou achando muito agradável o papo, viu? Muito obrigado pela atenção do senhor mesmo. Obrigado mesmo. Uma amiga que não quis se identificar. Quando não quer se identificar, dá até um friozinho na barriga, né? Vamos lá. Professor, gostaria que você... na verdade, ela escreve assim na mensagem. Gostaria que você perguntasse sobre os... gostaria que ela gostaria que nós perguntássemos ao Senhor sobre a doutrina do sangue e a exclusão de pessoas na comunidade evangélica. Ou seja, há respaldo bíblico para algumas denominações não aceitarem sangue e também sobre o respaldo bíblico, teológico, sobre as pessoas que são exclusas, que são expulsas praticamente, excomungadas de suas denominações por algum erro cometido, até por suas famílias dentro de casa. Há respaldo bíblico para esse tipo de prática, professor? Olha, eu acho que a primeira questão que a gente poderia colocar é a questão do bom senso. Né, do bom senso de entender textos nas escrituras que fala sobre a proibição de sangue. Né? A gente tem aí comunidades, igrejas específicas que trabalham essa questão, né? Que trabalha a questão da doutrina de não aceitar nem a transfusão de sangue, né? E de fato algumas pessoas que fazem isso lá são pessoas que às vezes são excluídas da sua própria comunidade. Mas vamos olhar para as escrituras de forma bastante assim panorâmica e vamos olhar o que as escrituras dizem a respeito sobre isso, né? Moisés vai falar sobre a doutrina do sangue especificamente, dizendo que o próprio Deus havia dito para ele que se alguém tivesse que comer um animal, comer uma carne de animal, ele não poderia comer essa carne com sangue, ou o sangue da carne deste animal, porque o próprio Deus disse que o sangue era a alma do animal. Né? Ou seja, seria a vida do animal. Essa foi uma prescrição do próprio Deus. Independentemente de que isso fira ou não a minha moralidade, foi um preceito estabelecido pelo próprio Deus. Isso parte lá do Antigo Testamento, lá nos livros de Moisés. E depois isso foi feito no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando estava acontecendo o concílio da igreja de Jerusalém, o primeiro. O próprio apóstolo Pedro, junto com Tiago e os outros, disseram que se tivesse que estabelecer alguma regra para os gentios que estavam ali para receberem as orientações da boca dos apóstolos, seria que eles se livrassem da corrupção do mundo, da carne sufocada e do sangue, da fornicação e do sangue. Ou seja, Pedro ele validou na interpretação do Novo Testamento, que algumas pessoas dizem que houve regras do Antigo Testamento que não foram aceitas, que caducaram no Antigo Testamento e que não foram mais aceitas no Novo Testamento, né? Para Pedro, na leitura de Pedro, que era um cristão muito conservador, ele preferiu, e eles vão dizer que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Vamos colocar essa regra: não se alimente de sangue, não coma nenhuma comida que tenha sangue, ou sangue propriamente dito. Pedro não está falando de transfusão de sangue, até porque naquela época não havia esse avanço ainda, de alguém morrer, de alguém estar, por exemplo, doente, ou ter acontecido um acidente com ele precisar de transfusão de sangue. Pelo menos a história não conta que naquela época já havia esse tipo de coisa. Por mais que os egípcios fossem avançados, não tinha esse hábito. Por mais que os egípcios fossem avançados, não tinha esse hábito. Nós vamos encontrar aí... Sim, não tinha essa tecnologia na época. Por mais que a gente encontre aí múmias egípcias que se acharam aí com cicatrizes no crânio, dizem que a medicina deles era avançada a ponto deles fazerem cirurgias cranianas. Entendeu? Na época, não conta-se que havia essa questão da transfusão do sangue, entende? E eu não vejo problema nenhum. Acho que aí entra a questão do bom senso que eu coloquei. Uma pessoa hoje, ou uma igreja, ou uma seita, seja lá qual for a religião, que diz para os seus membros que ele não pode aceitar transfusão de sangue de ninguém, ou doar seu sangue para ninguém, porque a Bíblia diz isso, ele está isolando o texto, está forçando um texto bíblico a dizer uma coisa que as Escrituras não diz. O texto é claro, o contexto aí é sobre o concílio de Jerusalém e sobre até mesmo a tradição deles, né? Que era uma coisa muito forte podemos dizer, em suas carnes. Foi difícil. Sim, e ainda é difícil. A questão da transição, né, professor? A questão da transição é bacana enfatizar, é legal enfatizar, porque você tem um povo que vivia numa teocracia,
e de repente veio alguém, um homem, o qual eles tinham que acreditar que era o Messias, e quem acreditava também que estava livre daquelas leis que foram feitas pelos patriarcas, que foram feitas por homens de alta referência daquela comunidade. Então havia uma transição. Nessa transição há uma digamos assim, uma interpretação desses homens de Pedro, desse concílio, em deixar esta prática, ou seja, uma indução por conta dessa religiosidade. Pode-se entender dessa forma também, professor? Essa questão da transição? Não, é fato que essa transição está acontecendo. E não foi uma transição fácil, porque o próprio Pedro, ele é chamado de cristão judaico, na análise que a gente faz histórica, né, e teológica, ele é o cristão judaico do Novo Testamento, né? Paulo opta por pregar aos gentios e Pedro continua sendo esse cristão, esse judeu conservador, mas um judeu cristão. Mas mesmo assim Paulo teve que circuncidar Timóteo. Sim. Isso não quer dizer que Paulo não abraçava algumas práticas do judaísmo ainda para tentar continuar se encaixando ainda dentro do sistema judaizante de ser da época, né? Porque era muito difícil. Paulo também é judeu, né? Só que a teocracia nunca deixou de existir. Quando Cristo vem, ela nunca deixou de existir. Essa teocracia continua existindo, porque o próprio Cristo vai dizer que eu e o Pai somos um. Ela continua existindo, só que dentro de moldes diferentes. De acordo com alguns estudiosos, dizem que no Antigo Testamento nós temos 613 mandamentos sendo desdobrados dos 10 mandamentos, ou até mesmo outros mandamentos citados antes do próprios 10 mandamentos que Moisés citou em Êxodo 20, né? E em contrapartida nós temos 1050 mandamentos no Novo Testamento. Cristo vai validar a maior parte dos mandamentos dos 10 que Moisés deu, né, em exclusão do sábado, porque o próprio Cristo sabia que o sábado seria muito difícil se encaixar em todas as culturas de todos os mundos, né, de todos os países, de todos os lugares que não era de Israel, né, e os outros mandamentos continuam sendo válidos, que seriam os mandamentos morais. Só que os mandamentos cerimoniais, principalmente os mandamentos cerimoniais atrelados ao templo, eram muito difíceis de continuar. As regras cerimoniais eram muito difíceis de continuar. No caso, aí Pedro, ele ainda endossa a questão do sangue, que é uma tradição, um mandamento dado por Deus atrás, e ele não aboliu isso. E ainda existe muitos cristãos que de fato ainda não se alimentam de sangue ou de alguma comida que tenha sangue propriamente dita. Algumas pessoas poderiam até nos questionar no canal, né, que dizer, mas o fato de eu comer, por exemplo, uma comida que vá sangue nela, isso não me contamina moralmente falando. Tudo bem, a gente entende que isso é verdade mesmo, mas está lá nas escrituras, é difícil a gente passar por cima disso. Pedro teve esse zelo. Agora, dizer que essa citação do sangue, seja que Pedro esteja falando que não pode fazer transfusão de sangue, aí é forçar demais a barra, e muito, né? Tanta verdade que existe hoje alguns estados, não me lembro bem de cabeça agora, que se eu não me engano, acho que no próprio Estados Unidos mesmo, que essa seita, que os Testemunhos de Jeová, que seria o principal defensor dessa tese, existe estado hoje nos Estados Unidos, eu não sei se é mesmo especificamente nos Estados Unidos ou em outro país, que eles foram obrigados a aceitarem a transfusão do sangue para permanecerem naquele país ou naquele estado. Eles foram obrigados a aceitar, porque o próprio governo em si, a área da saúde daquele país ou daquele estado, disse que se eles de fato quisessem continuar naquele lugar, eles deveriam sim liberar as pessoas para fazerem transfusão de sangue ou doarem sangue também, porque era questão de saúde. Era questão de saúde e é também uma questão de humanidade. Já imaginou? O Michael está com problema, tal, isso, aquilo, de repente meu sangue é compatível com o dele, ele está precisando de doação de sangue, eu estou doando a minha vida por ele. Não foi isso que Cristo fez? Não foi Cristo o próprio Cristo disse isso? É uma prova de amor. Eu estou doando a minha vida por ele. Não é a minha vida no sentido literal da palavra, mas é o meu sangue que vai salvar a vida dele, que vai fazer ele viver. E sangue é vida. E se nós quiséssemos vamos ser um pouco aplicativos na nossa interpretação, tipológicos na nossa interpretação, não foi Cristo que doou o seu sangue por nós para que nós tivéssemos vida? Sacrificando-se por nós, no sentido alegórico da palavra, mas que também tem no peso da palavra. Então seria muita forçação de barra pegar esses textos para proibir as pessoas de fazer doação de sangue ou de receber transfusão de sangue. Não existe base bíblica nenhuma para sustentar essa verdade. Professor, é interessante, né, Michel, que o perigo que é você se deixar
e se entregar sem conhecer, não é verdade? Quando você adentra uma denominação dessa, por exemplo, olha o perigo que você está correndo de você ser convencido de fazer coisas extremamente esdrúxula no quesito humano, né? E se o Jesus, o Criador, ele, através de Jesus, ele disse que o fardo dele é leve, imagine quão pesado seria para uma mãe ver o filho numa sala de cirurgia e, por conta do convencimento da tese de uma religião, dizer para o médico: eu não aceito esse procedimento médico. Ah, mas ele vai morrer. Pode deixar morrer porque é a minha prova de obediência a Deus. A prova de obediência minha reflete no que a pessoa está vivendo. Em terceiro, né? Quando a salvação acaba sendo individual. O segundo que a gente aprende nas escrituras. Então é muito perigoso. A questão da religião é muito perigoso, né? Michel, faz aí então a pergunta número 7. Ao menos